Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de lives do Programa de Inovação em Finanças da Natura Latam. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Queria lembrá-los que essa semana teremos lives todos os dias, das 11h30 ao meio-dia, e de segunda a quinta, das 4h30 às 5 da tarde. Então já se programem, porque a programação está imperdível. Para estrear segunda-feira, começando com a parceria da BTC, na última semana de lives tivemos o Renato, e hoje estamos na super companhia da Mayara. Seja bem-vinda, Mayara. Oi, Audrey, bom dia. Prazer estar aqui com vocês, representando a BTC e falando de um tema extremamente interessante, né? E sei que você é super fã do Grupo Natura Co, né, Mayara? Nossa, eu sou. Estava aqui já falando. Eu tô, né, vestida de Natura. Já Ótimo. passei pó, base, batom Luna, estou representando. Adoro a empresa e gosto muito da parte de inovação e sustentabilidade de vocês. Muito legal. Vou te deixar, então, com o pessoal para contar para a gente mais sobre inovação disruptiva. Estou curiosa para saber. Então vamos lá, gente. Falar hoje de um tema, como eu comentei, extremamente interessante. A inovação disruptiva, ela vai tocar não só na parte de inovação, né, como diz o nome, mas ela vai falar muito de aspectos estratégicos da empresa e também fala sobre a sobrevivência do business, né, porque ela olha a inovação como algo lá para o longo prazo. Então vamos lá. Eu vou só explicar um pouquinho sobre a BTC para vocês conhecerem de onde eu estou vindo, né? Então, a BTC é uma escola de negócios que a gente procura dar as aulas numa metodologia um pouquinho diferente, que é sempre mostrando a teoria, experiência prática do instrutor, casos práticos de negócios e depois voltado por uma tomada de decisão. Aqui a gente vai fazer os 2 primeiros passos, o terceiro seria um case que, infelizmente, não vai dar tempo, mas espero ver vocês de vez em quando aí nos cursos da BTC ou acompanhando o nosso podcast, o BTC Journal. E falar um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou formada pela Unicamp, então, de base ali, eu sou engenheira mecânica, mas saí um pouco da área. Passei por 2 universidades da Europa, enquanto eu estava me graduando, na França e na Alemanha. Também fiz cursos pela Dale Carnegie e agora, no momento, estou fazendo um mestrado sobre inovação pela UFBC. Então, já viram que eu gosto muito desse tema, né? Assim que eu me formei, eu fui para o BCG, então comecei a minha carreira em consultoria estratégica. Fiquei lá há um tempo fazendo bastante projeto e muito projeto voltado para bens de consumo, que foi quando eu me apaixonei por essa área e vi que realmente eu nunca mais ia voltar para a engenharia mecânica. E aí, quando, né, a gente fica ali com o baldinho cheio de consultoria, a gente, né, procura na indústria alguma coisa que a gente goste, e eu fui exatamente para essa área de estratégia em bens de consumo. Passei pelas áreas de estratégia da Mondelez, começando no Brasil todas as categorias, depois indo para a Lata Chocolates, área de estratégia da BRF, começando com o Brasil, depois global, e depois a área de estratégia da PepsiCo Brasil, todas as categorias num time de pool Latam. Aí deu saudade de consultoria, voltei para consultoria estratégica pela Miro, que é uma consultoria brasileira, e agora eu estou 100% pela BTC. Então, já fazia uns 5 anos que eu estava dando aula em paralelo pela BTC, e esses 5 anos me convenceram que eu gostava muito de dar aula. E no ano passado, 2020, eu resolvi vir 100% do tempo. Então, agora eu não só dou aula na BTC, mas eu também cuido da parte comercial de treinamentos em company. Então, se quiserem fazer algum treinamento na área de vocês, pode me chamar. E também, obviamente, continuo dando as aulas, né, que eu gosto muito. Mas vamos lá, né? Eu queria começar com esse slide dos exemplos, para mostrar para vocês como a inovação disruptiva é importante e ela está presente no nosso dia a dia e pode mudar a vida de uma empresa, para o bem e para o mal também, né? Então, vou trazer alguns casos aqui. Então, a Stone, por exemplo, a Cielo estava ali bem consolidada no mercado de maquininhas, né? Mercado de adquirência, só que a Cielo só vendia maquininha muito cara, né? Então, só quem tinha muito dinheiro, tinha muita receita, que conseguia usar as maquininhas.
E a Stone viu esse mercado e falou assim, poxa, se a gente fizesse maquininhas baratas, né? Mesmo que elas fossem mais porcaria, assim, né? E eu vou usar essa palavra, não levem ela pelo mal, né? Mas maquininhas mais simples que qualquer um pudesse usar. Então, hoje, por exemplo, a gente vai tomar um coco na rua e a gente consegue pagar com cartão. Por quê? Porque a Stone trouxe maquininhas mais simples, mais baratas para esse mercado e ela conseguiu expandir o uso, né? Expandir o consumo. A Wizard também, aqui no Brasil, então ela é disrupted, né? Desculpa que é um anglicanismo, mas no português não existe esse verbo. A Wizard disrupted o mercado de ensino de línguas aqui no Brasil, né? O ensino de inglês. Então, antes, para você falar inglês, você tinha que ficar 10 anos estudando em alguma escola muito cara, tipo uma cultura inglesa. E dependendo do uso que você queria fazer do inglês, você não precisava de todo esse embasamento de 10 anos, ou você não tinha tempo para perder, né? Eu não tenho 10 anos para perder para aprender inglês, ou eu não tenho todo esse dinheiro para colocar para aprender inglês, porque cultura inglesa é bem cara, né? E a Wizard falou: ó, se você precisar de um inglês básico, inglês rapidinho, tipo, você vai trabalhar em algum mercado que você precisa falar o básico, porque talvez você atenda algum estrangeiro, né? A gente consegue ensinar inglês rápido e barato, né? E quando a gente olha lá para fora, também tem vários casos interessantes. Então, a Timex, por exemplo, ela trouxe relógios muito simples, numa época que relógio se comprava em relojaria ou em joalheria, né? Então, era mais uma peça de joia do que um utensílio só para ver as horas. E ela começou vendendo esses relógios muito simples, óbvio que ela não conseguiria vender numa relojaria, né? Ela começou a vender em farmácias. E aí, alguns players que estavam no mercado olhavam e falavam, nossa, mas como assim, né? Uma Rolex, por exemplo, olhava a Timex e falava, como que ela consegue vender na farmácia, né? Não faz sentido nenhum. E aí acabava que ela se diferenciava nesse sentido. E, por fim, não só a Toyota, mas várias produtoras de carro a gente viu no mundo, né? Então, a Hyundai também foi assim, a Caoa, a Chery, a gente está vendo, né? A Caoa, a Chery, a gente está vendo que elas estão evoluindo desse jeito. Você começa com carros bem simples e depois você vai evoluindo, né? Então, quando você entra no mercado, parece que você não é um concorrente daquele player atual que faz carros melhores. E foi o que aconteceu, por exemplo, quando a Toyota entrou nos Estados Unidos. A GM, por exemplo, a Ford, elas estavam lá fazendo carros super potentes, né, gigantescos, aquelas banheiras que, né, consumavam 4 litros de gasolina para andar 1 quilômetro. E a Toyota chegou com carros muito simplesinhos, que eram pequenininhos, eram baratos e eram econômicos. Então, para aqueles americanos que queriam ter um carro, mas não conseguiam comprar um GM ou um Ford, o Toyota fazia todo sentido. Te levava do ponto A até o ponto B, do mesmo jeito que qualquer carro da GM da Ford faria, só que cabia no bolso deles. Então, como que acontece isso? Como que a gente vê esses players que chegam em mercados consolidados, trazendo produtos mais simples, né? Aqueles produtos que eu brinco que são piorzinhos, e ainda conseguem ganhar share, expandir o mercado, trazer consumidores e, às vezes, não ter retaliação dos grandes players. Então, vamos entender. Esse foi o processo que o Clayton Christensen foi estudar no mercado. E já fica a dica que Clayton Christensen é um gênio, né? Então, quem tiver interesse de procurar um pouquinho dele, outras fontes dele, ele é sensacional, fez muita coisa muito legal. E uma delas foi a inovação disruptiva, que na verdade foi o que tornou ele famoso, né? Então, ele foi entender o mercado. Primeiro, quando você olha o mercado e qualquer produto que você vai comprar, né, você tem uma série de métricas de performance que você vai avaliar, né? Então, se eu for comprar um lápis, né, eu vou ver se ele é mais bonito, se ele dura mais, de que marca que ele é, se a madeira é sustentável. Então, tudo isso são métricas de performance. E ao longo do tempo, a minha avaliação das métricas de performance, elas podem mudar. Então, vamos entender como que funciona aqui esse processo que o Clayton Christensen observou no mercado e fez a teoria da inovação disruptiva para poder demonstrar como isso acontecia. Então, se a gente considerar só uma métrica de performance para simplificar a nossa visão, né? Então, você vai comprar um produto, uma das coisas que você observa na hora de comprar. Você tem aqui a maioria dos consumidores que tem como se fosse um parâmetro mínimo, né? Então, eu vou procurar um cartão de crédito no mercado, eu tenho aqui um limite mínimo de compras que eu quero ter, né? Que seja, por exemplo, R$3.000 por mês eu quero ter no meu cartão de crédito.
Então, a maioria dos consumidores só vai cogitar um cartão de crédito se tiver mais de R$ 3.000 de limite por mês, ok? E aí, conforme vai passando o tempo, os consumidores vão ficando mais exigentes. Então, esse limite mínimo vai subindo para 4, 5, né, R$ 6.000 por mês aqui. Aí surge uma empresa, né? Então, lá do nada, uma empresa começa a fazer um produto no mercado, né? E conforme ela vai evoluindo, né, trazendo mais clientes para ela, vai conseguindo melhorar o produto que ela oferece. Então, digamos lá, um tempão atrás, o Itaú falou, vou oferecer cartão de crédito, né? E aí os meus consumidores podem ter R$ 2.000 de limite por mês. Mas a maioria dos clientes queria 3, né? Então o Itaú foi correndo atrás e foi oferecendo o que os clientes queriam. Chega um ponto, né, que o Itaú lá junto com a Master ou a Visa, né, fala, na verdade você tem limite infinito, né? O seu limite é flexível. E aí a maioria dos consumidores fala, tudo bem, eu fui ficando mais exigente ao longo dos anos, mas aqui eu estou pedindo R$ 6.000 por mês, né? Não precisa ser infinito, né? Infinito é legal, mas assim, R$ 7.000 já estava mais do que bom, né? Mas é mais ou menos assim que as empresas acontecem, né? Elas surgem com um produto, elas vão melhorando ao longo do tempo. É que nem a TV a cabo, né? Então hoje você tem lá 500 canais. Quem que assiste 500 canais? Ninguém, né? A maioria dos consumidores fala, eu estaria feliz aqui com talvez 50, né? Mas você tem 500 canais à sua disposição. Então, os produtos vão melhorando ao longo do tempo. O que acontece? Você tem aqui uma parte dos consumidores, uma minoria de consumidores que não consegue consumir o produto porque essa métrica de performance ela já começou muito melhor do que você estaria disponível a comprar, a pagar, a usufruir, né? Então, por exemplo, eles só precisariam de um cartão de crédito, assim, R$ 1.000 por mês de limite já estava ótimo para eles. Só que, né, eles ficam muito à margem do consumo, porque as empresas só vão melhorando e vão ficando cada vez mais distante deles. Então, essas pessoas aqui, por exemplo, estudantes universitários do primeiro, segundo ano ali, eles não têm crédito no mercado, eles não têm renda, não têm estágio, eles não têm nada para certificar de que eles podem ter um cartão de crédito. Então, quando eles batiam na porta do Itaú, o Itaú falava, aqui não vai dar, né? Se você quiser, eu te dou uma conta universitária, um cartão de débito, mas sim, cartão de crédito não vai dar, né? Você não tem crédito no mercado. E aí eles ficavam à margem do consumo. Só que aí vem e surge uma empresa que oferece um produto piorzinho, né? Um produto mais simples aqui, e ela consegue atingir esse nicho de mercado que não consumia. Então, até o Clayton Christensen, uma vez, ele falou, a competição que a inovação disruptiva faz, na verdade, é contra o não consumo. Por quê? Porque o Itaú, ele olhava essas pessoas aqui, né, que queriam R$ 1.000 de crédito ou não tinham crédito no mercado, e falava, não quero atender vocês. Então, quando veio aqui, por exemplo, o Nubank e falou, eu dou crédito para você, mesmo que comece com um limite pequenininho, né? Mesmo que ele não tenha tantos benefícios, mas eu dou esse cartão de crédito para você, o Itaú olhou e falou assim, tudo bem, eu não queria atender essas pessoas mesmo, né? Então, você não é meu concorrente. E aí, o Nubank, quando ele chegou no mercado, ele ampliou o consumo de cartões de crédito aqui no Brasil, ok? E aí, conforme o Nubank vai crescendo, né, ao longo do tempo aqui, ele vai melhorando. E ele não só vai atendendo mais pessoas, né, então ele cresce aqui no número de consumidores que gostariam de ter o cartão de crédito dele, porque ele vai melhorando essa métrica de performance, como ele vai alcançando consumidores que antes eram do Itaú, né? Então, no começo, ele não roubava share do Itaú. Por quê? Porque ele estava aumentando o mercado. Agora que ele vai melhorando as métricas de performance dele, ele começa a roubar share do Itaú, né? Então, além de limite do cartão de crédito, que o Nubank está crescendo, várias outras coisas eles trouxeram, né? Então, agora tem conta PJ, agora tem conta corrente, na verdade, agora tem cartão de débito, agora tem programa de vantagem, agora vai ter investimentos. Então, todas essas inovações que eles vão fazendo vai melhorando todas as métricas de performance que eles oferecem. Então, essa é a definição de inovação disruptiva. Eu trago um produto no começo que é piorzinho, é mais simples, eu ofereço ele para um nicho de mercado que não está consumindo, porque ele não era, ele ficava à margem do consumo do produto anterior, né? E conforme vai passando o tempo, eu vou melhorando esse produto, mas a princípio eu só aumento esse consumo anterior, ok? E aí, o Clayton Christensen, quem fez essa teoria,
foi entender como que essa inovação disruptiva funcionava na realidade das empresas grandes. Porque ele falou, poxa, não é possível que essas empresas consolidadas nunca pensaram nessas inovações. Será que a Cielo nunca pensou na maquininha mais barata? Será que o Itaú nunca pensou num limite menor para as pessoas que não tinham cartão de crédito? E ele foi estudar isso. Então, ele viu que sim, nas empresas consolidadas, essa ideia de inovação disruptiva, ela surgia, né? As pessoas tinham ideias legais lá de, às vezes, trazer produtos mais simples que atendiam esses mercados. Só que quando elas mostravam essa ideia internamente, né, a parte de finanças falava, não, eu vou oferecer um produto pior para um mercado que não consome, eu vou ter que cobrar mais barato e isso vai deixar minha margem pior, né? Aí, quando você mostrava para o marketing falava, não, mas você vai trazer um produto pior que vai canibalizar o meu produto melhor? Não quero. E quando você mostrava para o cliente olhava e falava, não, mas você já me dá um produto super bom. Por que agora você quer me dar um produto piorzinho? Eu não quero, né? Então, quando a gente olhava aquele produto disruptivo dentro do mercado atual, ninguém gostava dele, né? E é o que acontecia, essa inovação disruptiva era engavetada nas grandes empresas. Só que a gente sabe que as boas ideias não surgem num lugar só, elas surgem em vários lugares. Às vezes demora um pouquinho para surgir, mas elas surgem. E essas ideias disruptivas, então, surgiam em empresas pequenas que colocavam essa inovação disruptiva em prática e acabavam desbancando as empresas grandes que, né, deixaram essa ideia de lado. Então, por exemplo, a Kodak. A Kodak, sim, teve a ideia de fazer fotos digitais. Ela chegou até colocar patentes bem no início de fotos digitais. Só que ela falou, não, né? Para que eu vou trazer? Lembra que a foto digital no começo era bem ruinzinha, né? Hoje ela é bonita, tal, mas era bem ruinzinha no começo, né? Então a Kodak olhou e falou, poxa, é um produto pior, é um produto com menor margem e vai canibalizar o meu principal mercado, que é o fotos químicas com filme, né? Fotos com filmes químicos. Então, esquece esse negócio, engaveta. Aliás, não só engaveta, como tranca as 7 chaves para ninguém nunca ver esse negócio que pode matar a gente no futuro. E a gente sabe, né? Então, outras empresas tiveram essa ideia de foto digital e acabou que a Kodak foi desbancada, apesar de ser, né, super grande, super consolidada nesse mercado de fotos. E aí, né, aí a gente fica pensando, poxa, mas esse é o destino das empresas grandes, né? Eu vou ter uma ideia legal, vou me consolidar no mercado, só que depois que eu me consolidar, eu vou ter que ficar esperando para um player pequeno chegar com uma inovação disruptiva e me tirar do mercado? É esse o meu destino? E não é bem assim, né? A gente vê que é difícil você aprovar uma inovação disruptiva por esses motivos que eu comentei, né? Então é piorzinho, margem pior, mercado mais nichado e ela vai canibalizar a sua ideia grande, mas existem empresas que conseguem fazer esse trade-off e, né, lançar uma ideia disruptiva. Como que eles pensam quando eles vão lançar? A gente não pode só usar os KPIs básicos financeiros que a gente está acostumado. Então, qual o ROI daqui a um ano? Qual a margem daqui a um ano? Ou payback é menor do que 3 anos, né? Então, às vezes, a gente tem KPIs financeiros que servem para a maior parte dos casos de aprovação de projeto. Mas quando a gente olha projetos de inovação disruptiva, a gente ou tem que olhar a mais longo prazo nesses KPIs financeiros, ou a gente tem que imaginar que o ponto né, não é eu vou aumentar minha margem, alguém pode, né, destruir a minha empresa no futuro. Então, antes eu canibalizar o meu negócio de maior margem, devagarzinho, de forma planejada, do que alguém me tirar do mercado. Então, é uma questão de sobrevivência, né, de sustentabilidade do business. Mas vamos entender aqui também como as empresas conseguem fazer, né, adaptar os mercados delas para ter inovação disruptiva no portfólio. Então, eu posso ter uma postura mais passiva, então, eu talvez não fui o primeiro ali a pensar nisso, mas eu dou um jeito de chegar. Então, por exemplo, o Facebook teve uma defesa competitiva contra o Snapchat. O Snapchat já estava lá fazendo filtros muito legais para as fotos, para os vídeos, todo mundo adorando, e o Facebook estava começando a ficar para trás. Aí ele olhou para o Snapchat e falou assim: quero comprar a sua empresa.
E independente de se for um valor justo ou não que foi oferecido, o Snapchat falou, não estamos à venda. O que o Facebook fez? Copiou tudo que o Snapchat fazia. Então, hoje a gente entra no Instagram, que é uma empresa do Facebook, e a gente consegue ver todos os filtros lá de vídeo, de foto que antes eram exclusivos do Snapchat. E o Facebook tem uma postura mais ou menos assim mesmo, né? Então, agora ele lançou os Reels, que é a cópia do TikTok, né? Então, ele viu o TikTok ali fazendo sucesso, ele falou, não vou ficar fora dessa. Foi lá e copiou, né? O Itaú teve uma postura de aquisição, né? Foi uma postura passiva, ele viu a XP fazendo coisas muito legais, muito interessantes, pensou, bem, eu posso copiar se eu quiser, mas olha o meu caixa todo gordo aqui, né? Por que não? Eu vou lá e compro metade dessa empresa. E aí, depois que o Itaú comprou a XP, óbvio que ele não ia engolir a XP, não é essa a intenção, né? Mas ele conseguiu aprender bastante sobre como oferecer investimentos para os seus clientes. Ele não fez uma mudança drástica, de novo, né? Se eu tenho um business com menor margem ali de inovação disruptiva e o meu business consolidado tem uma margem maior, se eu fizer uma mudança drástica, eu só diluo a minha margem, né? Eu só vou corroer aqui toda a minha lucratividade. Então, ele foi aos poucos mudando a postura que ele tem de investimentos. Aí, quem é cliente do Itaú está pensando, ainda tem muita coisa para mudar. Concordo, mas já está muito melhor do que antes, né? E eu posso ter também uma postura ativa, que é muito a postura da Natura, né? Então, a Natura é uma empresa super inovadora, né? Fomenta pra caramba inovação interna, pesquisa, né? Em todas as áreas, não só de produto, mas de sustentabilidade social e ambiental, né? Realmente gosto muito de vocês, né? E vocês estão aqui nesse campo de cultura de inovação. Então, outras empresas que também têm cultura de inovação muito bem feita. A Ambev, por exemplo, quando ela viu que o mercado de cervejas premium estava bombando, né? Bombando assim, pequenininho, mas estava ainda com uma chance de bombar, né? Ela pegou ali um grupinho de pessoas, separou fisicamente do escritório deles e falou: vocês vão pensar cerveja premium, né? Por que ela não deixou ali dentro do escritório como um projeto normal? Porque senão seria engolido, né? Então, cerveja premium tem um custo maior, vai ser menos de massa, né? Então, o pessoal da fábrica fala: eu não quero, né, fabricar esse negócio pequenininho, eu quero fabricar Skol, que tem muito volume. Logística ia falar, não quero entregar aí 3 caixas para o Pão de Açúcar, eu quero entregar 3 carretas de Brahma, né? Então, ele poderia ser engolido. Eles separaram esse grupinho para pensar cerveja premium. Quando esse grupinho, né, teve projetos legais, começou a engrenar, ficou grande o suficiente para não ser engolido, volta para a Ambev normal ali, vai ser uma unidade de negócio agora. E a 3M, né? A 3M tem uma série de KPIs de inovação, participação de produtos novos dentro da receita, que tem até trigger para o bônus. Então, se não cumprir KPI de inovação, ninguém ganha bônus, dependente de, mas eu sou da logística, eu diminuí o TIF, não, né? Quer dizer, melhorei o TIF, né? Não ganha bônus se a empresa não bater métrica de inovação. O que faz? Todo mundo ajuda os projetos de inovação. O projeto de inovação não fica parado, não fica e-mail na caixa de entrada ali pegando pó, né? E por fim, eu posso ter uma estratégia, né, de parcerias estratégicas ou, né, um apelido carinhoso aqui de olheiros. Então, Google Ventures, Microsoft Ventures, o que eles fazem? Eles ficam fomentando inovação com parcerias de startup, parcerias de aceleradoras, e eles ficam olhando ali o mercado. Se surgir alguma coisa legal entre essas empresas que eles estão fomentando, ajudando, aí eles tomam alguma atitude. Então, pode ser de aquisição, pode ser de incorporação, pode ser de parceria, pode ser, às vezes, de copiar alguma ideia, né? Fazer um acqui-hire ali, né? Então, traga a sua ideia e todas as suas pessoas para dentro da minha empresa. Então, eles ficam ali olhando o mercado. Como essas empresas têm bastante caixa, elas conseguem ficar semeando essas parcerias por aí e construindo né, todo esse portfólio para eles conseguirem olhar o mercado, como está funcionando. Tranquilo, gente? Eu vou deixar aqui, então, os últimos 5 minutos de pergunta. Só queria, né, apresentar aqui os Desculpa, só queria apresentar aqui os canais da BTC para a gente seguir, para vocês seguirem o nosso conteúdo.
Se for elencar algum aqui, ouça o nosso BTC Cast, muito bom para estar antenado em notícias de negócio e entender os movimentos das empresas, ter ideias também de como vocês podem se movimentar. E deixo aqui os meus contatos para alguém tiver alguma dúvida, seja do curso, seja desse conteúdo, seja de estratégia em geral, fiquem à vontade, fico super à disposição aqui. Obrigada, então, Audrey. Obrigada, Mayara. Obrigada pelo conteúdo. Foi muito rico para a gente. Até pegando um gancho com o que você trouxe, né? Os KPIs convencionais, quando a gente fala em inovação, pode ser um tiro no pé, né? Então, essa semana a gente tem o pessoal da UIMI, na quarta-feira de manhã, contando um pouco mais para a gente sobre métricas de inovação. Então, acho que vai ser muito rico para o pessoal consolidar aí com tudo que você compartilhou. Sigam os canais da BTC, são muito ricos. Eu sou super fã, sempre escutava a Mayara falando por lá, então é um prazer te ter aqui com a gente. E muito obrigada por contribuir com a nossa jornada de transformação em finanças. Obrigada, gente. Foi um prazer participar aqui, também super fã, reforçando. E chamem sempre a gente está sempre disponível aí para parcerias. Legal, muito obrigada. Bom almoço, pessoal, e até a live da tarde. Tranquilo? Super tranquilo. Acho que a gente